Hoje eu queria falar sobre batalha de dores e sobre como machucar o outro não vai curar as suas feridas emocionais. Eu já sei que esse vídeo vai ser polêmico e eu vou amar conversar com você sobre os nossos pontos de vista sobre essa situação. Mas eu quero conversar se você estiver aberto a relativizar, a entender que as pessoas são incoerentes, que as histórias são multidimensionais e que cancelar os outros não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa conversa é sobre o caso do viúvo do Twitter, que é um caso que ganhou uma super repercussão nos últimos dias. Então, caso você não saiba o que aconteceu, eu vou fazer um resumo breve. O Bruno é um cara que perdeu a esposa dele no começo do ano por conta de uma doença super rara e agressiva que fez com que ela falecesse por conta de embolia pulmonar. Os dois tinham uma filha de 4 anos, ela tinha 33, e como forma de elaborar a dor do luto e toda essa perda, o Bruno começou a escrever cartas à esposa e publicá-las nas redes sociais. Os textos eram sensíveis, emocionados, tocantes e viralizaram porque muita gente se comoveu com as palavras dele, entendeu toda essa dor, se reconheceu nesse processo de saudade, de elaboração. Mas tudo isso só durou até essa última segunda-feira, 17 de julho, quando Luba veio às redes sociais dizer que era amante de Bruno. Pois é, essa mulher falou que era amante do Bruno no período em que a esposa dele estava doente. E aí, num relato bem forte, ela expôs muitas coisas do que ela viveu. Vou ler as palavras dela. Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo. Ele expressou seus sentimentos, compartilhou seus planos futuros e afirmou que estava em transição de seu relacionamento. E aí ela segue falando assim: eu nunca me senti tão enganada na minha vida. Os holofotes estavam todos virados para ele e foi claro um caso de espetacularização do seu sofrimento. O viúvo do Twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim. Até hoje, eu não sei o que foi real. Entrei em surto. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático e depressão severa. Primeiro, eu queria dizer que eu sinto muito pela dor da não continuidade dessa relação. Mas eu queria dizer que essa dor não faz com que a dor dele não seja real. E aí, voltando à provocação do início do vídeo, por que a gente acha que machucar o outro vai curar as nossas feridas? E eu quero discutir por que a internet, e talvez você que está me vendo, prontamente se colocou como juiz do juízo final e cancelou o Bruno. Porque depois do relato dessa mulher, frases como: eu chorei vendo os tweets dele, eu tô me sentindo uma otária, homem é uma raça que só por Deus. Ou um outro que falava assim: olha, preciso de muito mau caratismo para atrair uma pessoa doente, para se envolver com outra pessoa e mentir que está em processo de separação, para ficar viúvo e capitanear fama em cima disso e para largar a pessoa com quem você se envolvera de forma cruel. Gente, será mesmo que é essa a história ou a gente tá querendo achar um vilão e uma mocinha? Mais do que falar sobre o Bruno ou sobre a Luba, eu quero falar sobre a gente, sobre esse olhar que a gente tem para o outro e sobre como a gente está lidando com as nossas emoções e com o julgamento das ações dos outros. Porque é claro que tem muita dor envolvida nessa relação, mas é muito mais fácil, né? A gente colocar o cara no papel do vilão e as duas mulheres no papel da traída. Mas a vida não se divide entre mocinhas e bandidos. Eu, Carol, particularmente, não me sinto no direito de julgar a infidelidade do Bruno e eu acho que você também não deveria. Mas como alguém que pesquisa o amor e as relações, eu me sinto no dever de falar aqui pra vocês, porque você também é assim. As pessoas são ambíguas, as pessoas são incoerentes. Elas têm desejos dissonantes. Elas batalham diariamente para lidar com seus conflitos internos. E o fato do Bruno estar tendo um caso extraconjugal não diminui nem invalida a dor dele de ter perdido uma esposa e nem o amor por ela.
tampouco invalida o processo de elaboração dele. Eu acho muito perigoso as pessoas falarem: ah, se ele tinha uma amante, por que ele escreveu? Ou ele fez os posts para ganhar fama. Sério mesmo? Sabe aquela frase de que quando Pedro fala de Paulo, isso fala mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Quem é você para julgar a forma como ele está elaborando um luto? Existe uma forma certa ou errada? Ou a gente elabora como pode? Provavelmente você já perdeu alguém querido. E você não lidou com o luto como você achou que ia lidar. Você lidou como deu para lidar. Se a pessoa vai postar, se vai escrever carta, se vai colocar flores, isso diz respeito a cada um. De novo, não tô dizendo se foi certo ou errado ele ter um caso. Só tô dizendo que ele lidar com a dor da perda desse jeito não é menos digno porque ele tinha um caso. As pessoas às vezes amam mais de uma pessoa. As pessoas têm dúvidas. As pessoas têm medos. Você invalidar todo esse processo de elaboração é reproduzir uma visão simplista e maniqueísta. É de novo buscar um vilão e uma mocinha. Você não sabe quais eram os acordos da relação, as dores da relação, os desafios da relação. E ninguém ganha em espetacularizar a vida alheia. Ou melhor, a gente atrapalha. Porque se você acha que ele não respeitou a esposa, o que diz a sua atitude de ir lá jogar pedra na Geni nele, expondo a filha desse casal, a família dessa mulher que morreu? Essa mulher que joga essa história toda a público, que divide prints, reclama e fala que ele estava espetacularizando e ela espetaculariza mais. É isso mesmo? É assim que a gente acha que a gente vai resolver as nossas situações? Quem somos nós para vestir a farda da moral e dos bons costumes? De novo, você nunca teve desejos conflitantes? Nunca mudou de ideia? Nunca se viu confuso, perdido? A dor dessa amante é de não ter sido escolhida. E ela tem todo o direito de ter essa dor. Mas ela não tem direito de invalidar o processo de luto desse homem porque ele não ficou com ela depois que essa mulher morreu. Quando a gente cancela alguém, a gente cancela porque a gente se sente traído, não pelo outro, mas porque ele traiu a minha projeção dele. E eu acho sintomático a gente seguir cancelando o outro para não ter que olhar as nossas próprias incoerências e complexidades. Aqui no canal tem uma entrevista com o Christian Dunker sobre cancelamento nas relações pessoais, eu vou colocar na descrição do vídeo. E ele coloca que quando a gente cancela alguém, isso é um mecanismo muito fácil para a gente direcionar toda a raiva e angústia para o outro, como se isso fosse amenizar a sua dor. E já trazendo um spoiler aqui, não vai. Cancelar é fazer um movimento narcísico, porque o outro cancela falando assim: ah, eu vou fazer com você o que você fez comigo. Só que não é o que você fez comigo. Eu vou fazer com você o que eu sinto que você fez comigo. E de novo, a gente tem todo o direito de se sentir chateado, traído, mas aí quando eu cancelo, eu ajo a partir do sentir. E eu ajo nessa lógica narcísica como se a detentora da verdade fosse eu. Quando ela fala no relato dela de que isso não parecia real para ela. O jeito dele elaborar a morte da mulher não parecia real para ela, porque também no movimento narcísico dela, se ele estava com ela, ele não poderia amar aquela mulher. Será que não poderia? Poderia, gente. De novo, eu não tô aqui dizendo que ela não devia ter ficado chateada pelo fato das promessas não terem sido cumpridas. Eu acho que ela tem todo o direito de ficar chateada. Mas eu acho que nada justifica expor uma história íntima dessa forma. Ela que critica a espetacularização, espetaculariza também. Pra quê? Pra jogar essa história nos leões. Pra não ter que olhar para as próprias incoerências. Porque no cancelamento, a gente tem uma satisfação sádica. Porque ao invés de lidar com a minha dor, eu gozo com a dor do outro. E aí eu jogo aos leões e eu tenho a internet inteira falando que eu tenho razão. Aí eu me eximo da minha responsabilidade de ter topado sair com um cara casado que tava com uma mulher doente. Porque sim,
A escolha de ser amante também é de quem é amante. E não dá para se fazer de vítima traída. Você poderia ter escolhido falar, olha, quando você se separar, a gente volta a se relacionar. Você escolheu ficar. De novo, não tô aqui julgando se é certo ou errado. O que eu tô falando e o que eu sim estou julgando é a gente colocar essa pessoa como 100% vítima das circunstâncias e o outro como 100% culpado, vilão, maldito, ao invés de se perguntar, por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu tô me sentindo frustrada? O jeito mais simples de lidar com o sofrimento é achar um objeto externo que seja a causa de todo sofrimento. Assim eu não tenho que me haver com as minhas próprias escolhas, com as frustrações, com as incoerências, com a mudança do desejo do outro. É angustiante pensar que o desejo do outro muda, mas é maduro também. Porque é muito fácil a gente reproduzir essa moral simplista e opressora, ao qual você provavelmente também não se encaixa, ao invés de lidar com as oscilações, com as mudanças, com as ambiguidades. O Dunker coloca que quando a gente cancela o outro, a gente age a partir de uma lei patológica, na qual a verdade absoluta é a nossa. E não existe outra possibilidade de interpretação que não seja a sua. Voltamos mais uma vez ao narcisismo e ao maniqueísmo. E a verdade, meus amores, é que existem muitas verdades e muitas dores que não se invalidam. Existe o sofrimento da amante que não virou namorada, que convive com o sofrimento do homem que ficou viúvo, que convive com o sofrimento do homem que também estava envolvido com outra pessoa e que hoje não quer mais estar e que não fez tudo isso de caso pensado, que mudou de ideia, que passou por um luto. E tudo isso deve ser tratado no ambiente privado. Conversa, lava a roupa suja, elabora na análise, não nas redes. Tem uma série que inclusive eu analisei aqui também, vou deixar o vídeo na descrição, que chama Cenas de um Casamento, na HBO. É um casal que está se separando e a gente vê um casal que se ama e se odeia, que quer se separar e não quer, que sente saudade e sente raiva. A gente precisa lembrar que a gente é complexo. E se a gente não puder acolher as complexidades uns dos outros, não só não existe amor possível, como também não existe humanidade possível. Mais uma vez, eu não tô aqui para julgar a traição, mas eu tô aqui para sim desestimular o cancelamento. Cancelar o outro não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu não acredito que a gente se cure ao machucar alguém.